como eu fui educado na colônia japonesa, existia o beisebol, o campo de beisebol, a ponto de que papai era um presidente lá, ele doou todo o material de beisebol com um professor de educação física da nossa escola para ele começar a implementar o beisebol. Então tudo isso leva à socialização, né? Que é um outro ponto muito importante, né? Sim, claro, o ser humano não existe socialização. não pode ser um individualista, né? Então o esporte leva ele a ter práticas de equipe, regras, obediência a várias posições, né? Conforme ele joga. Então tudo é uma questão de hierarquia também, vai se criando uma hierarquia, né? E também respeito às regras. Então isso também modela o ser humano, né? Você vai brincar, jogar, competir, mas ao mesmo tempo você está obedecendo a uma série de critérios que a vida vai levar você a seguir, que são as regras da vida, ou no trabalho, ou na sua família, ou no seu clube, no lazer, em todas as áreas. Hoje tu mencionou que são apenas 3 pilares para a gente ter uma vida saudável, é a base. Quais são eles mesmo? Eu colocaria 5 pilares. Tá? O primeiro pilar é Deus, né? A parte espiritual. O segundo é família. Tá? Terceiro, a sua carreira, profissão, trabalho. A quarta seria a sua integração com a comunidade, né? A parte de você estar participando do ambiente onde você vive, na cidade. E a parte social, que é a integração com outros amigos, esporte, lazer e hobby, né? Então, são 5 pilares que eu vejo que conduz o ser humano e que eu procurei seguir sempre. Né? Você está com quantos anos hoje? Estou com 78 anos. Então deu certo. Deu certo. Tá. E nesses anos trabalhando em empresas, você acha que realmente aumentou o número de pessoas com depressão, como a Organização Mundial da Saúde vem enfatizando? Sim, já desde antes da pandemia, 2019, as doenças na esfera mental eram caracterizadas com a terceira maior incidência, né? E aí com a pandemia acelerou e chegamos hoje ao número 1, né, de incidência de doenças na esfera mental. E acho que a pandemia fez transbordar o que já estava passo a passo para chegar. Estava ali, né? Estava só esperando isso. Estava só esperando. Então, eu acho que dentro das empresas também a situação com as modernidades, as novas técnicas e todo esse conceito novo que a gente tem da indústria 4.0 acelerou também uma exigência maior dentro das empresas. Sabe o que eu percebo? Não sei se tu concorda. Antes não tinha tanto acesso também à internet, à rede social. Eu percebo muito essa comparação. Sim. E eu recebo muita gente aqui na clínica com essa demanda. Eu não atingi os meus objetivos. Sim. Porque eu deveria ser muito mais rico do que eu sou hoje. Porque eu tinha que ter feito de outro jeito. É claro, a gente pode sempre fazer melhor. Mas não sei se você concorda, mas eu percebo que também que esse excesso de cobrança, que pode ser muito bom, ao mesmo tempo acaba frustrando, porque... Sim, eu acho que aumentou a exposição, né? A internet, todas essas redes sociais e as pressões sociais, antes ficava mais ou menos num grupo social, no clube, ou num time de futebol, numa área de lazer, ou dentro da empresa, nos clubes. Hoje não, abriu e hoje você tem pressões que vêm lá da China ou lá dos Estados Unidos. Tudo que é sistema hoje estão extremamente integrado e que aparece assim, sem a gente querer, já vem pressão de todo mundo, né? Isso aí
fundindo a cuca das pessoas. A gente passou agora recente pelo Maio Amarelo, né? E eu comecei a estudar um pouquinho de como está a situação no Brasil. Sim. E o número de acidentes de trânsito só aumenta. E quando eu falei antes para ti que os homens não é que não são olhados, é que a gente acaba enfatizando outras bandeiras. Mas, por exemplo, o motorista profissional, ele sofre muito. Por quê? Sim. É muito acidente de trânsito. Mata mais que guerra. Então, é claro, o feminicídio tá aí. Meu Deus, morreram 1.400 mulheres, não estou enganada, no passado, e através da mão de um homem. Mas o trânsito, ele mata pessoas. Isso. Indiferente se é criança, se é idoso. E eu percebo que a saúde mental, se o motorista não está prestando atenção, ele não vai conseguir dirigir. E é uma informação que me assusta, porque daí vai ter o excesso de tela. Sim. É impossível, tu tá ali, não tem como. Sim. Ter uma rede social e fica ali borbulhando, você receber uma notificação, curtir a tua foto. Isso. Então isso tira a atenção do trânsito. Claro, eu tive experiência de trabalhar em medicina do tráfego, né? Eu tive essa especialidade também, e até aqui em Joinville nós fizemos um trabalho de ver a incidência de acidentes que ocorrem aqui dentro do trânsito de Joinville. Tá? Isso já faz uns 20 anos atrás. E a gente percebeu que realmente naquela época já estava tendo um aumento dos acidentes, né? Porque começou a ter aumento as motos, né? Os transportes, e começaram também a ter uma série de outras situações que se incentivaram a aumentar o fluxo de trânsito, de carro. Né? Então, tudo isso aliado à pressão social, né? Ou a pressão do indivíduo querer ter um ganho maior e tudo mais. Então, não se respeita mais as leis de trânsito. Olha só. Esse é outro fator, né? Como a gente fez medicina do tráfico, a gente tinha que perceber que houve uma mudança no Código Nacional de Trânsito, justamente para pressionar, evitar o pessoal abusar, né? Porque estava já começando a haver uma transgressão das normas de trânsito. Isso aí também é um outro fator. E agora ali com o celular, né, com a internet, as pessoas muitas vezes estão dirigindo o carro e estão pensando em outra coisa. Sim, está no automático, porque é muito automático. Eu queria comentar uma situação que eu acho muito interessante, e eu estou falando necessariamente dos homens de maneira geral. Vocês só procuram esse autoconhecimento, não todo mundo, óbvio, né? Quando estão numa situação muito caótica. É difícil. Sim. Um homem que tá bem, nossa, eu tô ótimo, o que eu vou fazer? Vou lá fazer uma avaliação para saber qual que é a minha personalidade, por que eu tô agindo dessa maneira, por que eu tô educando meus filhos desse jeito. É muito difícil, isso nunca aconteceu. Bem difícil, bem difícil. Sim. Agora vem quando? Quando a mulher já deixou, quando tá com... Os conflitos, né, aparecem, os problemas com os filhos nas escolas, né, a exigência de uma cobrança social. Tudo isso, né, leva ao quê? Porque os homens, eles continuam ainda, eu acho que na idade média, ou lá antiga. Eu sou um guerreiro, não vai acontecer nada comigo. E não pede ajuda, não procura ajuda. Não tem vergonha, ou às vezes foi ensinado. Eu vou lá falar com um psicólogo, um psiquiatra, não sou louco, onde já se viu, não sou louco, né? Então, tudo isso leva a essa separação, né, de procurar pedir apoio. Sim. Então, a pessoa tem que saber que tem momentos que a gente precisa de colo, né, de atenção, de falar com alguém e desabafar, soltar aquela energia negativa, aquilo que vai acumulando, depois dá os conflitos que a gente vê toda hora, né? E estatisticamente a gente vai ver que eles vão faltar ao trabalho, porque não conseguem mais ter a mente, né, clara, a mente sã, está tudo conturbado, né? E aí entra no desespero, né? Por isso que acontecem esses acidentes de trânsito, acidente do trabalho,
eu, pela minha experiência, vi muitos acidentes do trabalho que parecia ser acidente de trabalho, mas eram uma tentativa de suicídio, já de uma situação caótica que levou o trabalhador a tentar se matar dentro do trabalho, mas foi avaliado como acidente de trabalho. Aí fica fora da estatística. Isso. Eu atendi um senhor já faz bastante tempo e ele teve muito sucesso, já estava no segundo casamento, mas ele teve um filho no primeiro casamento. E ele convivia com esse filho, mas era mais esporadicamente, porque trabalhava muito. É aquela pessoa, sabe, o guerreirão, que o provedor era ele. Só que daí esse garoto foi para um caminho muito ruim. E numa das últimas visitas que teve na casa dele, ele deu um soco na cara desse pai. Atender ele era tão difícil, porque aquilo doía tanto nele. Sim. Ele falou, mas nunca que eu iria levantar a mão pro meu pai. Como que... Ele, na verdade, não teve reação, ele levou um soco do filho e ele ficou sem reação. Aí ele procurou ajuda, o estopim. Isso. Procurou ajuda porque assim, onde foi que eu errei? Aí ele se sentiu culpado, a culpa nem era do garoto na percepção dele, a culpa era dele mesmo. Foi um atendimento muito difícil, assim, ele veio algumas vezes, enfim, mas tinha envolvimento com droga, então é aquilo, aquelas né? tentativas de tentar resolver de uma forma ou de outra, mas sem apoio profissional, né? Sim, e sinceramente, assim, os homens que puderem permanecer casados, fiquem, porque a falta de estrutura familiar, ela prejudica muito. Claro que a gente pode se separar hoje, né? A gente, graças a Deus, pode pedir divórcio se, né, tiver algum problema no relacionamento. Mas acho que se não priorizar da família, parece que tudo, já termina por qualquer coisa, aí tem um filhinho pequeno que é criado de... E isso eu percebo que desestrutura, inclusive o próprio homem, mesmo que queira se separar. Sim, eu acho que, por isso que eu falei que um dos pilares é a parte espiritual, né? Então, o ser humano que não procura também o apoio espiritual, né? Porque se ele tem um apoio espiritual, ele pode pedir apoio e conversar com o pastor, com o padre, alguém lá dentro da comunidade, da igreja que ele frequenta. Uma oração, né? Então, ter essa parte espiritual, não só a parte humana. Então, o ser humano que ele se alimenta, né? Nós somos seres humanos, nós nos alimentamos o nosso corpo e a nossa mente, a nossa fé. Através da igreja, através da comunidade religiosa, né? Então a gente também tem que ter esse lado que vai fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, né? Então eu acho que falta muito disso também. Tem estudos que apontam que pessoas que frequentam a templos, qualquer templo que seja, tem menos chances de ter câncer, Alzheimer, Parkinson, colesterol, diabetes. Tudo. Então quando eu faço treinamento eu sempre falo sobre isso. E eu percebo que algumas pessoas ficam desconfortáveis, mas eu estou baseada na ciência, dado científico. Comprovado que quem tem fé vive mais, quem não tem está ferrado. É verdade, eu acho que é um reforço, né? Porque às vezes a gente tem uma imunidade própria, né? Uma defesa própria que Deus nos deu. Mas essa imunidade que vem da fé, da religião, é também uma imunidade, né? É uma força, é uma energia, entende? Assim como tem as energias negativas, tem as positivas. E a fé, a religião é uma energia positiva, né? A gente tem que ter essa fortaleza, esse apoio, né? Dessa parte. Por isso que eu sempre falo, dentro desses 5, se você não tiver a parte espiritual, a sua religião, a sua comunidade, o respeito a um ser maior, está faltando muita coisa, né? É como se a gente tivesse um defeito em uma parte do nosso corpo, falta de uma perna, de um braço ou de uma vista, né?
Então, eu acho que esse é um grande pilar. Obrigada, tá, por ter aceito. Se vocês puderem curtir e compartilhar esse vídeo, a gente agradece muito, principalmente para os homens. Mulheres, vocês são maravilhosas, mas esse vídeo foi feito em especial para os homens e por isso que eu convidei o Dr. Mário Sato para poder falar um pouquinho para nós. Muito obrigada. Nada, para mim foi um grande prazer, que eu conheço a doutora Edna há muitos anos e ela também me ajudou muito em alguns momentos que eu precisei de apoio e ela me ajudou. Então, procurem apoio, né? Nós homens não podemos ser aqueles machos e achar que tudo nós resolvemos. Não conseguimos resolver tudo sem ter o apoio da parte profissional, psicológica, psiquiatra, né? E também médica, né? Sim, sim. Um beijo. Tchau. Tchau.